Fala galera, meu nome é Mila e esse é o canal Overmila. Se você tá me vendo é porque gosta de conteúdo otaku. Então, vamos lá. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje tem vídeo novo, como eu prometi. Falamos de Tensei Shitari Slime. Não dá pra falar da primeira temporada inteira, é muito grande, então acho que eu vou dividir em 2 ou 3 vídeos. Mas vai ser bem legal, então espero que você goste, tá? Se gostou, fala que gostou. Se não gostou, fala que não gostou. Desculpa a demora. Aconteceram algumas coisinhas, né? Como eu disse no vídeo passado. Fevereiro bateu pesado e março também veio com um gancho poderoso. Mas estou aqui. Então é isso. Vamos lá. Falando agora de Tensei Shitari Slime. Ou um animezinho do slime, como o pessoal conhece, né? Ah não, eu tinha esquecido da minha máscara. Olha aqui. Máscara nova, bebê. Não posso ficar sem isso. Bom, vamos lá. O anime começa com a história de Satoru Mikami, um cara de 37 anos, virgão. Ele, assim, era bem sucedido, trabalhava tal, mas não tinha namorada, nunca tinha conhecido os prazeres da vida adulta, se é que vocês me entendem. E ele foi encontrar, na verdade, um amigo dele que trabalhava com ele. Esse rapaz estava namorando, apresentou a namorada para ele. E eles estavam saindo. Ia sair no encontro. E um maluco veio correndo pela rua com uma faca na mão. E ia acertar esse amigo dele. Ele tira o rapaz da frente e acaba tomando uma facada nas costas no lugar dele. Aí, enquanto ele tá morrendo, ele tá agonizando, ele escuta uma voz falando algumas coisas na cabeça dele e, tipo, ele não sabe o que tá acontecendo, ele acha que tá morrendo, então ele vai divagando, falando que ele gostaria que tivesse uma próxima vida, o que ele faria nessa próxima vida, e conforme isso vai acontecendo, ele acaba adquirindo poderes. Ele não faz ideia do que raios está acontecendo. Ele sabe que tá morrendo. A última coisa que ele se lembra é quando o amigo dele, né, se ajoelha pra ele tá sangrando, tá bem zoado. E aí ele pede pro amigo dele pegar o computador dele e jogar numa banheira cheia d'água, sem nunca abrir e olhar o que tem lá dentro. Então, imaginem o que tem lá dentro. Ou não imaginem, acho melhor. E assim, acabou, tela preta, ele morreu. Daqui a pouco ele acorda e ele tá cego, tá surdo, não sabe direito o que está acontecendo e tem uma voz na cabeça dele, que é o grande sábio. Esse grande sábio é uma das habilidades que ele adquiriu enquanto estava morrendo, sem saber o que ele estava fazendo, sabe? E assim, ele começa a se mexer, mas ele não tem pernas. Aí o grande sábio fala que ele é um slime e ele fica meio pancado, ele não sabe o que está acontecendo. Tá entediado, ele começa a absorver as coisas, ele absorve a água. Primeiro ele acha que vai se afogar, depois ele consegue usar a água para se impulsionar. Aí ele absorve mato, absorve pedra, absorve grama. E ele sai pela caverna se arrastando e absorvendo tudo, sem saber o que está acontecendo, sem nada. Ele vai indo a esmo. Até que ele escuta uma voz que fala com ele, e aí ele, pô careca, qual é? E a pessoa que tá falando com ele é um dragão aprisionado. Ele, careca? Você é muito corajoso de me chamar de careca. E quando ele percebe que a voz ficou nervosa, ele, ei, calma lá. Eu sou cego, eu não sei como você é, eu não enxergo. E eu não tenho boca, eu não sei como você tá me escutando. Ele fica bem confuso, entendeu? Ele não sabe como que isso é possível, não sabe o que que tá acontecendo. Daí, bom, essa voz fala pra ele, ó, se você prometer que não vai gritar quando me ver, eu vou te ensinar como enxergar, você quer? Cara, é óbvio que ele quer. Ele aceita e essa criatura que tá falando com ele ensina pra ele usar a magia e ele acaba tendo o detector de magículas. Quando isso acontece, ele consegue ver tudo. Ele se olha no reflexo d'água, ele vê, putz, eu sou um slime de verdade. Ele olha a caverna onde ele tá, ele olha em volta e ele vê o quanto o lugar é rico, o quanto o lugar é grande. E quando ele olha pra trás, ele quase infarta, porque ele vê um dragão gigantesco. Daí ele toma um susto, mas eles continuam conversando. E eles fazem amizade, o dragão é um pouco metido, se chama Veldora. Mas o dragão conta pra ele a história dele, que em algum momento no passado ele atacou uma vila, que a heroína
foi e selou ele, que desde então ele estava preso lá, aquele selamento era o selamento verdadeiro, ele não poderia sair nunca dali, daquele aprisionamento infinito. E o Rímulo pergunta: o que vai acontecer quando acabar as suas magículas? Ele fala: eu vou morrer. Quando acabar minhas magículas, não tem como eu recuperar, não tem como eu fazer nada, eu vou morrer. E aí ele fala: olha, talvez a gente possa se ajudar. Conversando, ele acaba descobrindo que ele não é o único japonês que está ali. O dragão explica para ele que algumas pessoas vão parar nesse mundo como reencarnados, que é o caso dele, morreu no planeta dele, na terra dele, reencarnou lá, mas é muito raro, e outras são invocados. As nações se juntam, fazem um ritual e invocam pessoas de outro mundo para lutarem como heróis por eles. E aí, naquela ânsia de encontrar outras pessoas do Japão, ele acaba fazendo uma proposta meio absurda, que o dragão Veldora acha tão absurda que ele topa. Mas antes de topar essa proposta, ele fala: então é o seguinte, vamos nos dar nomes, porque você não tem nome, eu não tenho nome. Daí ele primeiro dá um nome pro Veldora. Ele fala: Veldora, dragão da tempestade, vai ser Tempest. E o Veldora adora. Aí ele fala: então tá, agora eu vou te dar o seu nome. Seu nome vai ser Rímulo Tempest. E aí ele engole o Veldora com a habilidade predador dele. Ele fala: ó, eu vou tentar usar o predador para estudar o seu selamento, o seu aprisionamento, e você vai estudando por dentro também até o momento que a gente descobrir como quebrar esse aprisionamento infinito e você sair daí. E é o que eles fazem. Ele engole o Veldora, só que ele não sabia que quando ele fez isso, ele causou um caos no mundo, porque o Veldora era tão poderoso que mesmo estando preso, ele mantinha a paz em toda a floresta de Tempest, de Jura. Primeiro a floresta se chama de Jura. E assim, ele causa um caos, sem querer, mas ele provoca. Bom, depois que ele absorveu o Veldora, ele vai embora. Assim, agora ele já enxerga, então é bem mais fácil pra ele. Ele tá explorando a caverna, ele continua absorvendo tudo. As pedras, as plantas. E o legal é que agora ele encontra criaturas. E ele derrota facilmente. Ele encontra uma serpente gigante, ele usa a lâmina d'água e mata ela, ele absorve ela, então ele começa a mimetizar, que é adquirir a forma da criatura que ele absorveu. E ganha alguns poderes dela. Ele enfrenta um morcego, então ele ganha o sonar e também ganha a habilidade de voar. Ele enfrenta uma aranha, ele mata, obviamente, e quando ele absorve ela, além de poder mimetizar a aranha, mimetizar o morcego, ele também ganha a habilidade de fazer teias. E, cara, as teias dele são muito cabulosas, que ela pode ser um fio mais resistente que aço, entende? Mais cortante do que linha com cerol, é muito legal, sabe? As habilidades que ele ganha. E ele vai por muitos dias até que ele consegue achar a saída da caverna. E ele não sabe como abrir a porta, mas a porta abre. Daí entram 3 jovens aventureiros. A princípio, ele pensa em se aproximar desses aventureiros e puxar a conversa. Mas ele pensa: cara, nesse mundo, provavelmente eles não gostam muito de monstros. Então, se eu aparecer lá, eles podem acabar comigo. Daí, ele opta por não aparecer, ele se disfarça e consegue sair de fininho, sem que os aventureiros vissem ele. A menina dos aventureiros percebeu alguma coisa, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele está andando pela floresta e encontra um grupo de goblins. Magrelos, esquisitos, bem desnutridos, tadinho. E ele tenta falar, porque ele não tem boca. Aí, para conseguir falar, ele usa a habilidade do morcego. Mas ele nunca tentou essa habilidade de usar o sonar. E quando ele fala, ele bota todos os goblins de joelho, porque ele dá um puta de um grito. E aí todos eles se rendem, falam que se rendem ao poder dele, não sei o quê, e pedem para ele ir até a vila. E é o que ele faz, ele vai até a vila e chegando lá ele encontra um grupo de mais ou menos uns 60 goblins, mulheres, crianças, velhos. E, cara, os goblins homens que estavam lá eram bem fracos, por sinal, bem fraquinhos. Ele não sabe bem o que está acontecendo, não sabe bem o que fazer. O líder da vila chega nele e conta tudo o que está acontecendo. Que é um velho bem acabado, parece um maracujá de gaveta, sabe, bem zoado. E conta o que está acontecendo, que desde que o Veldora sumiu, os monstros da floresta começaram a atacá-los, porque eles eram mais fracos, e todos que tinham como lutar contra os monstros já morreram, e eles estavam sendo atacados por um bando de lobos. Bom,
O Rímoro sabia por que o Veldora sumiu. Ele sabia que o Veldora estava dentro dele e assim, ele se sentiu um pouco culpado. E aí ele decide ajudar aqueles caras. Mas ele pensa que ele não pode simplesmente ajudar. E ele fala, o que eu vou ganhar se eu ajudar vocês? E o líder fala, vai ganhar tudo. Nós vamos servir o senhor completamente. Se o senhor ajudar a gente, né, a nos defender contra aqueles lobos gigantes. Ele fala, beleza, então tá. Me leva até os feridos. E ele vai numa tenda, tá cheio de goblinzinho ferido lá, tudo ferrado, e eles não tem como curar aqueles goblins. Aí ele analisa um pouco, fala, tive uma ideia. Ele engole um desses goblins e com a ajuda do grande sábio, que é a habilidade única que ele tem, ele consegue curar, porque as ervas que ele absorveu na caverna são ervas mágicas, têm poderes curativos, e ele conseguiu sintetizar um poder de cura. E aí ele faz isso com todos, cura todos eles e fala, ó, vamos nos preparar que essa noite eles vão atacar. Eles constroem cercas e eles fazem armadilhas e esperam para lutar à noite para poder usar essas armadilhas. Quando os lobos chegam, eles dão risada, falam, essas cercas fracas jamais vão parar, nós somos grandes lobos gigantes, não sei o quê. O líder da matilha é um lobo muito mau. O filho dele fala para eles irem com calma, que tem alguma coisa diferente. Mas ele chama o filho de covarde e manda os lobos atacar com tudo. E aí é nisso que eles caem na armadilha do slime, porque eles são cortados, retalhados, feito picadinho, pelas linhas que ele deixou espalhada pelo campo. E o líder não manda recuar, ele manda continuar atacando. E nisso vai, um monte de lobo morre. Eles não chegam nem perto da vila, né, dos goblins. E o Rímoro fala, vai embora que eu não quero matar vocês. Então o líder da matilha é muito puto, falando, agora você não me pega mais na sua armadilha, porque o sangue dos outros mostra onde tá as minhas. E quando ele tá chegando no Rímoro, ele é pego na última armadilha. E o Rímoro ainda dá mais uma chance para ele fugir. Ele se recusa, então o Rímoro fecha e faz picadinho dele. Daí ele diz para os outros, vocês podem ir embora ou se submeter. Primeiro, ele se arrepende de ter dado uma opção, porque ele queria ter mandado só eles irem embora. Aí ele vai e absorve o corpo do líder morto, mimetiza um lobo gigante, então ele ganha o poder da intimidação, que é o poder dos lobos gigantes, e usa o sonar, que ele também adquiriu quando ele comeu o morcego, e dá um gritão para intimidar todo mundo, achando que os lobos iam embora. Só que ao invés de ir embora, os lobos resolvem se submeter a ele. E aceitam ele como novo líder da matilha e aceitam seguir a ele. E não era nada disso que ele queria. Mas fazer o quê? Olha o grupo dele crescendo. Bom, terminada essa batalha, aí tá todo mundo junto, pra eles aprenderem a conviver, como até poucos momentos atrás eles eram inimigos. O Rímoro decide que um goblin e um lobo vão viver juntos em cada casa. E ninguém tem nome, então ele vai dar nome pra todo mundo. O líder dos goblins fica muito preocupado, porque fala, o senhor vai dar nome pra todo mundo? Ele fala, vou, qual o problema? Não tem problema nenhum. E aí fala, faz uma fila aí que eu vou dar nome pra vocês. E ele começa a dar nome pra todos eles. Vai. E quando ele tá terminando de dar o nome para todos os goblins, o Rigurdo, que virou o nome do líder, né, dos orcs, dos goblins, ele... O senhor tem certeza que tá tudo bem? O senhor tá dando um monte de nome. Ele fala, não, tá tudo bem. Aí quando ele olha pros lobos, estão feita uma fila, ele pensa, são lobos da tempestade, não sei o que. Já sei, Hunger vai ser seu nome. No momento em que ele dá o nome pro lobo, as magículas dele entram num nível muito baixo, ele entra em hibernação e dorme. Ele dorme por 3 dias. Quando ele acorda, tem uma goblin muito bonita olhando pra ele. Ele, caramba, quem é essa menina? Já tinha uma goblin bonita assim aqui? Tudo bem. E quando ele acorda, ele conversando com o grande sábio, ele descobre que ele divide as magículas dele com as criaturas que ele está nomeando. E aquela goblin, na verdade, ela evoluiu, ela é uma goblerina. E os goblins todos que ele nomeou evoluíram para hobgoblins. E quando entra o líder do... Cara, o líder dos goblins, o cara tá o Arnold Schwarzenegger verde, mano. O cara tá muito bombado, tá trincado. O cara tomou danoninho na veia. Não é possível. Aquilo ali tomou Deca, meu filho. Não é possível. Durateston na veia, sabe?
E ele acha muito engraçado quando ele encontra o Hunger. Ele vê que o Hunger também cresceu, tá enorme. Aí ele descobre que como os lobos são uma espécie diferente, ele não precisa dar nome para todos. Eles são todos da mesma linhagem, são todos da mesma matilha, então quando ele deu nome para um, ele nomeou todos. Por isso que ele ficou quase sem magículos. E ele percebe que apesar deles estarem bem mais fortes, bem mais poderosos, eles já conseguem se proteger se alguém atacar, eles não têm a menor habilidade para construir. Também tem a menor habilidade para fazer roupa, para artesanato. E aí ele fala, agora a gente precisa de ajuda, então eu vou procurar ajuda numa cidade e eu tenho 3 regras. Não podemos atacar os humanos, não podemos menosprezar os mais fracos e não podemos brigar entre nós. E ele vai com alguns goblins e o Hunger para a cidade de Dwargon buscar um artesão e alguém para ajudar eles a suprir essa necessidade. Bom, então eles foram. Essa viagem levaria 2 meses se eles fossem caminhando pelas montanhas. Porém, como eles foram montados nos lobos gigantes, eles viajaram bem rápido. Em uma semana eles estavam lá. E quando eles chegaram na cidade, é uma cidade de anões, porém lá dentro não pode ter discriminação. Monstros, humanos, todo mundo é a mesma coisa lá. Pela legislação, quem arrumar briga por causa desse tipo de coisa vai em cana. Eles estavam na fila para entrar. O Rímulo não foi com todo mundo, ele pegou só o Gobita. E foi ele, o Gobita, o Hunger não foi com ele, ficou esperando, né? E quando eles estavam na fila para entrar, era apenas um Goblin pequeno e um Slime. Chegaram 3 caras e começaram a caçar confusão, falando, vamos eliminar eles aqui fora, porque lá dentro a gente não pode, não sei o quê. E aí o Gobita falou, da última vez que eu tentei entrar na cidade, aconteceu isso, eu fui atacado do lado de fora desse mesmo jeito. Aí o Rímulo fala, tampa os ouvidos e fecha os olhos. E eu vou resolver isso. E aí ele pede para os caras pararem. Os caras não param. E o que ele faz? Ele fala, tudo bem, então eu vou assumir a minha forma real. Ele mimetiza a forma do lobo da tempestade. Vira um lobo gigante com 2 chifres. E os aventureiros falam, é um blefe. Ele é só um slime fracote, isso é só um blefe. Aparecem mais alguns aventureiros, sabe Deus da onde vão atacar ele. Ele usa a intimidação do lobo com o sonar que ele pegou do morcego e dá um puta de um grito. E nisso que ele grita, ele bota os aventureiros pra correr. Um monte de gente se caga na roupa, tem gente que desmaia e os soldados vêm e prendem ele e o Gobita. Leva eles pra cadeia. E ele tá na cadeia e tá tentando conversar com o chefe, da segurança lá e explicando que ele não fez nada de errado, ele só se defendeu. Aqueles caras atacaram ele e ele simplesmente se defendeu. Ele deu um grito para expulsar os caras. E assim, o chefe da segurança, ele tava na dúvida se ele acreditava ou não naquele monstro, desconhecido. E ele recebe a informação de que os anões que estavam na caverna procurando Magistel foram atacados e estavam muito feridos. E eles não tinham nem como conseguir, poção suficiente para ajudá-los. E o Rímulo simplesmente tá em cima de um baú, que ele estava amarrado num barril. Ele enche aquele barril de poção e fala, isso aqui é uma poção de cura. Aí os guardas falam, mas o senhor vai confiar num monstro desconhecido? Ele fala, se o senhor quiser eu tomo pra você ver, isso aqui é uma poção de cura. O chefe da guarda não pensa 2 vezes, ele tampa a poção e fala, fica esperando aí dentro. Pega o barril e vai. E assim, algum tempo passa e eles não sabem o que aconteceu. Algum tempo depois, quando o guarda volta, o chefe da guarda volta, ele volta com 3 anões. E assim, eles agradecem muito, porque a poção foi tão forte que conseguiu restaurar o braço de um deles. E assim, muito agradecido pelo que ele fez, o chefe da guarda solta o Rímulo, obviamente, ele e o Gobita, que estavam presos, e levam eles para conhecer o ferreiro principal, que era o que ele queria, o maior artesão de todos. No caminho eles veem armas lindas, espadas reluzentes, e quando chegam lá, vão conhecer o Khajiit, e o Khajiit fica muito agradecido, porque aqueles 3 que ele salvou, indiretamente, já que a poção dele salvou, aqueles 3 trabalhavam com o Khajiit, eram amigos do Khajiit. E o Khajiit era irmão do chefe da guarda. Vê como as coisas são, esse mundo é pequeno. E o Rímulo fala que ele tá precisando de ajuda com a vila dele, que eles não sabem construir casas, eles não têm armas, não têm roupas, eles não sabem fazer.
E ele fala, ó, você salvou a vida dos meus companheiros, eu adoraria poder ajudar vocês, mas eu não posso. Eu tenho que cumprir uma encomenda que o ministro Vesta me deu. Se eu não cumprir, eu posso perder o meu cargo de ferreiro, né, minha permissão. E não tem mais magistério, porque toda magistério acabou. Todo mundo pegou essa encomenda gigantesca para fazer. E o Rímulo lembrou das pedrinhas que ele comeu quando ele estava na caverna. E ele falou, ah, seria essa daqui? E ele dá um aglomerado de magistério. E assim, o Cajim fica doido. Ele fala, cara, isso aqui é a magistério mais pura que eu já vi. E aí o Rímulo fala, me dá sua espada, deixa eu ver. E ele pega a espada, engole a espada. E com a ajuda do grande sábio, que é a habilidade dele, ele consegue copiar a espada. E ele produz as 20 espadas que o Cajim precisava entregar. Ele fala, tá aqui. Você precisava entregar 20 espadas. Tá aqui suas 20 espadas. Pronto, a encomenda tá feita. Agora você pode me ajudar? O Cajim ainda fica na dúvida, porque ele ainda tem as obrigações dele no reino. Mas, para comemorar, ele leva o Rímulo e os amigos dele para ir no Borboletas da Noite, que é um bar com elfas. E o Rímulo fica tarado porque ele fica imaginando elfas lindas, seminuas. E chegando lá, eles estão se divertindo, ele tá no colo de todas elas, ele tá curtindo aquele momento, né? E o Vesta chega, caça confusão, ele joga cerveja no Rímulo. O Rímulo não reage para não prejudicar o Cajim, mas o Cajim fica muito puto e soca a cara do Vesta. Ele fala, você não vai fazer isso com o meu amigo, o meu convidado. E ele põe o Vesta para correr de lá. Quando eles saem do bar, eles vão em cana, porque o Vesta era um ministro, então chamou a polícia para eles e eles foram parar na cadeia. 3 dias depois foi o julgamento. O Vesta chegou lá todo machucado, fingindo que tinha levado uma surra terrível, que foi mentira, ele só tomou 2 tapas na cara. E naquele reino, os julgamentos eram feitos diante do rei, o rei estava lá, só que apenas os nobres poderiam falar na presença do rei. E então, para se defender, eles ganham um advogado. Porém, o advogado que foi determinado para falar sobre eles, né, por eles, é um aliado do Vesta. E ele muda completamente a história. Ele fala que o Cajim armou tudo, que chamou o Vesta lá, que ele foi uma vítima, foi uma emboscada. E eles pedem a pena de morte. Nesse momento, o Vesta tá achando que venceu, porque ele tem muito ciúme do Cajim. Nós ficamos sabendo que ele tinha ciúme do Cajim, porque o Cajim era um oficial. E quando o Vesta cometeu um erro há muitos anos atrás, o Cajim assumiu a culpa e acabou saindo do exército. Mas o rei sempre considerou demais ele, então esse era o motivo do ciúme do Vesta. Aí o rei começa a conversar com o Cajim, pergunta se ele tá bem. E como o rei fez uma pergunta direta, então os plebeus podem responder. Ele diz que sim. Quando o rei pergunta se ele voltaria para o exército, ele fala que não, porque ele tinha jurado lealdade a uma nova pessoa, para o rei perdoá-lo, mas essa era a honra dele. Então o rei fala, tudo bem, vocês vão ser exilados, vão ser banidos daqui, de Duargon, não podem nunca mais voltar para Duargon, e pegue suas coisas e vá embora. Você e seus amigos. Ele expulsa o Cajim e os 3 ferreiros que trabalhavam com ele. E o Rímulo vai embora. Nesse momento, quando eles vão embora, o Vesta tá quieto e o rei fala, por causa de você, Vesta, das suas ações, nós perdemos um grande aliado. Aí o Vesta fala, mas meu senhor, ele jurou lealdade àquele monstro. Como o senhor está reclamando por ele? Ele fala, não é dele que eu estou falando. E ele joga uma poção na mão do Vesta e isso aqui é uma poção pura. E o rei fala, exatamente. E graças às suas ações, a única pessoa capaz de produzi-la foi embora e cortou relação com o nosso país. E aí ele entende que o rei sabia da armação dele, que o rei sabia do erro que ele cometeu há anos atrás. E o rei fala, eu sempre esperei muito de você, mas infelizmente acabou. E eu não quero ver você nunca mais à minha frente. E ele entende que quando o rei falou que perdeu um ativo muito importante, não estava falando do Cajim, mas estava falando dele mesmo, porque ele era um grande cientista. Só que a inveja que ele tinha do Cajim acabou com ele, com o trabalho dele, com tudo, entendeu? E aí ele foi banido da presença do rei. Ele não foi expulso de Duargon igual o Cajim. Mas ele perdeu o título e caiu em desgraça, né? Ele perdeu a chance de ser a pessoa que ele mais queria ser por uma pequena rixa pessoal. E aí eles foram embora de Duargon. Bom, o Cajim acaba se despedindo do irmão dele e todos eles vão indo para a vila do Rímulo, né? Vão para a floresta.
Só que o Rimuru vai embora e acaba esquecendo o golpe da pra trás. E isso é legal, porque quando ele acorda e vê que ele foi esquecido, ele fica tão apavorado, ele tá amarrado, ele fica tão apavorado que ele desbloqueia um poder novo. E o Hangar sai da sombra dele e ele consegue fugir e alcança eles no caminho da estrada. Quando eles chegam na vila, o Rimuru se depara com mais 5 ou 6 tribos de goblins diferentes que foram buscar refúgio lá porque souberam que eles resistiram ao ataque dos lobos e que agora os lobos eram aliados deles. E, cara, ele pede pro grande sábio analisar o que é melhor fazer, expulsá-los ou deixar eles lá, e acabam optando por deixá-los lá. Ele dá nome a todos eles e, com a ajuda do Kajin e dos outros, eles começam a prosperar mesmo, construir casas, fazer armaduras, a fazer roupas, sabe? Fazer de tudo. Eles aprendem muito rápido. E parece que é um final feliz, mas, cara, não é. Essa primeira temporada tem 24 episódios. É muito grande, tem muita história, acontece muita coisa. Aquele grupo de aventureiros que o Rimuru viu quando ele saiu da caverna aparece na cidade deles, que ainda não tem um nome, né? Só a vila. E, cara, muita coisa ainda vai acontecer. Eu tentei assistir 2 vezes, três vezes. As primeiras 2 vezes eu desisti porque o encontro do Rimuru com o Veldora é muito grande e eu acabei desanimando. Mas depois que isso passa, fica tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido, é tudo muito ágil. Então, assim, se você gosta de um anime que, cara, vai te prender, vai te chamar a atenção, o anime é esse, entendeu? Tem Seishitari Slime, você vai gostar pra caramba, dá uma chance. Pode parecer um simples isekaizinho, como todos os outros, morreu, nasceu no mundo novo e tal. E mas ele é muito foda, ele é muito legal mesmo. E vai ter continuação, tá bom? Vou postar a continuação da primeira temporada semana que vem. E espero que você goste, tá? Se você puder, dá um like, me segue. Se gostou, me fala o que gostou. Se não gostou, por favor, me diz o que não gostou. Me perdoa pela demora, tá? Não vai acontecer mais. Estarei mais frequente aqui. E é isso. Bom, bora trabalhar, bora fazer o canal crescer. Manda suas sugestões. Beijos.